Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto bem grave, que é o levantamento do segredo pontifício em caso de abuso sexual. Foi decretado recentemente por Francisco. Sobre esse assunto, a gente precisa voltar um pouco atrás para entendermos o que está acontecendo, qual o significado disso, qual os possíveis efeitos que isso tem para a igreja. Pois bem, em primeiro lugar, eu quero aqui dar um apanhado sobre a notícia. Estou aqui perante a notícia tal como narrada pelo site Observador de Portugal, que diz o seguinte: Papa Francisco acaba com o segredo pontifício em caso de abuso sexual. Decisão põe fim ao nível máximo de secretismo dentro da igreja para casos de abuso sexual, sobretudo de menores, para encorajar colaboração com autoridades civis. Segredo de confissão mantém-se. Então a notícia aí diz que agora certas informações que antes eram reservadas ao sumo pontífice poderão ser liberadas para autoridades civis tomarem providências. E aí, o antigo presidente do Tribunal do Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, explica no bojo da matéria o significado dessa decisão, dizendo o seguinte: que essas alterações contribuem favoravelmente para que haja uma transição do direito canônico, de uma atitude de autodefesa em relação ao direito civil, para uma atitude de confiança e colaboração saudável com as autoridades civis. Portanto, que fique claro que esse segredo pontifício, ele tem por objeto a prerrogativa de manter no seio da igreja a informação de certos fatos, certos acontecimentos, para preservar a própria integridade da igreja como instituição e evitar também que o poder civil invada a esfera eclesiástica. Foi sempre esse o significado que isso teve ao longo da história da igreja. E agora nós vemos uma mudança radical, a gente pode dizer até uma revolução, no que tange a este aspecto judicial, né, da vida administrativa, da estrutura administrativa da igreja, sob o patrocínio de Bergoglio, né? E aqui a gente quer sempre trazer para você uma análise mais aprofundada desses fatos, uma análise que sai do mass media, né? Da mídia de massa, né? Dessa opinião pública de massa que se constrói via grande mídia. Isso diz respeito não só à mídia secular, mas também à mídia eclesiástica, que dá uma cobertura amplamente positiva, na maioria dos casos, a esse pontificado desastroso, para não dizer coisa pior. Certa vez me perguntaram aqui no canal se eu sou sede-vacantista. Bom, a questão para mim não perpassa esse tema, se eu sou ou não sede-vacantista. A questão é a seguinte: se Francisco é papa ou não é, pouco importa, porque ele é um péssimo papa, se ele for papa, e é como se nós não tivéssemos papa. Né? Ainda que ele seja papa, é como se nós não tivéssemos papa. Não é porque Francisco não zela pelo bem comum da igreja, mas trabalha diuturnamente pelo mal comum da igreja. E essa decisão é mais um exemplo disso. Né? Há muita gente que vai dizer que isso é um avanço, que isso vai ajudar a combater os casos de pedofilia na igreja, como se esses casos fossem inumeráveis, como se a igreja fosse o grande foco de pedofilia no mundo e precisasse realmente da atuação das autoridades civis dentro da esfera eclesiástica para resolver o problema. Sendo que a gente sabe que a maioria dos casos de abuso sexual contra menores acontece dentro de casa, nas famílias. São pais, são tios, avós que atacam meninas, meninos, etc. Né? A maioria dos casos se dá no seio familiar e não na esfera, no espaço eclesiástico. Mas a mídia, a grande mídia,
trabalha sempre com a ideia de aumentar, de exagerar, de enfocar excessivamente casos pontuais de pedofilia dentro do clero, sem também botar o dedo na ferida do que realmente significam esses casos. Geralmente são casos ligados a clérigos homossexuais que entram nos seminários para se tornarem sacerdotes, né, passam pelos exames, aí se fingindo de homens, e depois, quando chegam nas paróquias, abusam de meninos. Né? Então isso também não se fala. O que se fala é que a causa da pedofilia é o celibato, que criaria uma tara, uma perversão sexual no sujeito que fica sem ter condições de ter relação sexual com mulheres, então ele apela para abusar de crianças, de menores. Essa versão, essa narrativa que se vende, né? E com um objetivo muito claro, que é acabar com o celibato dentro da igreja, né? Transformar a igreja católica num verdadeiro bunda-lelê, numa instituição meramente humana, né? Onde os sacerdotes não vivam mais, né, a castidade por amor ao reino de Deus, onde o clero, né, ele se imiscua, né, de vez na vida social, na vida civil, através de relações, melhor dizendo, do comprometimento com relações matrimoniais. Inclusive, boa parte hoje do clero progressista defende isso. Né? E uma das razões para a igreja jamais ter postulado, né, o casamento de clérigos como uma norma, como algo positivo, ou que fosse trazer para a igreja, né, um plus, um avanço, é que a igreja ela é uma instituição de origem divina e ela deve pairar acima dos poderes humanos. Vocês vejam, por exemplo, na época medieval, por que entre outras razões, Gregório VII proibiu de forma oficial o casamento de clérigos, que até acontecia, mas era algo que foi se tornando cada vez mais excepcional ao longo do tempo. Por que ele proibiu? Justamente porque ele queria impedir, né, que os clérigos eles se miscuíssem nas questões relativas a disputas dinásticas, disputas feudais, disputas por territórios, né, misturando a igreja com questões políticas temporais e impedindo que a igreja fosse realmente um guia, um farol para o poder político, né, uma autoridade moral que se colocasse acima do poder político, podendo guiar esse poder para a direção correta. Então é por isso que a igreja sempre foi contra, né, o casamento dos clérigos, o casamento dos padres, justamente porque ela se coloca como uma instituição divina que tem que pairar sobre as classes sociais, sobre os interesses políticos, econômicos, etc. Entre outras razões. Né? Há outras razões também para o celibato, mas essa é uma das mais importantes. E eu estou falando isso aqui justamente porque essa questão do levantamento do segredo pontifício, ela tem diretamente a ver com esse aspecto, né, da igreja como instituição divina. A igreja sempre se colocou como uma autoridade que vem de Deus, que vem do alto. Né? E por isso mesmo ela deve estar isenta de qualquer autoridade civil, porque ela está acima de todas essas autoridades. São autoridades temporais, criadas pelo governo político da sociedade humana. A igreja é uma sociedade sobrenatural. E por isso ela deve estar livre de qualquer interferência de poderes ou autoridades civis. A ideia de colocar a igreja colaborando com autoridades civis em tema tão candente é algo extremamente perigoso, por diversas razões que nós vamos elencar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a você, caro ouvinte aqui do canal Via Romana, que anos atrás nós escrevemos no nosso blog um artigo que é datado do dia 16 de janeiro de 2014, com o seguinte título: Atacada final para o anticristo. ONU pretende subjugar a Santa Sé à sua autoridade. Tá? E eu começo o artigo dizendo o seguinte: por direito divino, a igreja é imune em relação aos poderes políticos. Isso por uma razão clara. Ela, sendo instituição divina, está acima dos poderes humanos. Todavia, desde o século XIII e XIV, existe no Ocidente uma tendência que procura sujeitar o poder da igreja aos poderes civis políticos. Eu vou pular aqui boa parte do artigo para irmos até ao ponto fulcral. Eis que, desde 1962, ano de início do Concílio Vaticano II, o clero vem se abrindo à realidade laica e secular que marca o mundo moderno, como se fossem coisas positivas e queridas por Deus. Em razão disso, a tradicional doutrina de sujeição dos estados à realeza de Cristo
e de seu pontífice, o Papa, vem sendo deixada de lado. Não são mais os estados que devem sujeitar-se à Igreja aos princípios eternos que ela preserva. Antes, pensa o clero modernista, é ela que deve se adequar à nova realidade, onde o poder político, de cunho humanista, se arroga o direito de ser a última palavra e de ser o portador dos princípios de ordenação da civilização, numa inversão satânica da reta ordem criada por Deus. Pois bem, pessoal, é exatamente isto que o senhor Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, está a fazer. Está invertendo a ordem, colocando os poderes eclesiásticos sob a batuta dos poderes civis, ao quebrar o segredo pontifício em casos de abusos sexuais cometidos por clérigos. Perfeito? Vamos continuar aqui então. Na época, nós nos deparamos com a seguinte notícia, referente aos casos, alguns reais, outros apenas supostos, de pedofilia dentro da igreja. Essa notícia ela foi passada no site do Terra, que é um portal de notícias, com o seguinte título: ONU cobra ações do Vaticano para combater a pedofilia na igreja. Então a ONU cobra da igreja a observância de seus estatutos relativos a direitos da infância, exigindo que a igreja abra o segredo pontifício e que entregue os clérigos envolvidos nisto tudo. Então a ONU basicamente pretendia à época que a igreja a reconhecesse como autoridade moral suprema para julgar, inclusive a igreja. Não apenas no caso de pedofilia, evidentemente, mas em qualquer caso. E aí que está o perigo do levantamento desse segredo pontifício, porque isso coloca a igreja sob a observância do direito civil, sob a total subserviência ao direito civil. Qual é o risco disso concreto? Vamos a um exemplo bem fácil de entender para você, caro ouvinte. Imaginem que amanhã grupos de homossexuais procurem a ONU para encaminhar um processo contra a igreja em razão de sua posição sobre moral sexual e casamento, exigindo, por exemplo, que as autoridades civis imponham à igreja o dever de reconhecê-los como casais que têm o direito de se casar na igreja. Imaginem que isso pode acontecer, né? O simples fato de autoridades católicas se prestarem ao papel de dar satisfações à ONU fortalece o poder secular, o poder laico, o poder global também que se quer criar, e abre portas para o império do anticristo. Então, Francisco está criando uma jurisprudência, uma estrutura administrativa que atende diretamente aos interesses do anticristo, que é nada mais nada menos que uma figura que vai se colocar no lugar de Cristo como Messias, que vai querer, evidentemente, sujeitar a igreja ao seu império político. Portanto, isso é gravíssimo. Isso que está a acontecer agora em Roma, com essa decisão, é gravíssimo. E poucas pessoas deram a atenção devida a este fato. Eu me lembro de um evento histórico muito interessante, ocorrido na Inglaterra, no período medieval, que foram as Constituições de Clarendon, onde o rei inglês vai tentar acabar com a independência do clero inglês, em face à realeza, e vai tentar diminuir também a influência de Roma sobre a Inglaterra, sobre a Igreja da Inglaterra. Já era um prenúncio do que viria com o anglicanismo, com Henrique VIII, em 1530, com o Ato de Supremacia. Então, as Constituições de Clarendon, elas traziam, por exemplo, como lei, a noção de que o clero poderia passar a ser julgado por crimes pelo rei, pelos poderes civis. Né? E São Thomas Becket, um mártir, um bispo, que era chanceler da Inglaterra na época, ele se recusou a assinar o texto da Constituição porque ela trazia um atentado contra a independência, a isenção que cabe o direito à igreja como autoridade, como instituição divina. E o que aconteceu com ele? Justamente por ter se recusado a assinar aquele absurdo, ele foi assassinado por agentes enviados pelo rei para se vingar da negativa de São Thomas Becket. Tá? E hoje ele é um mártir da fé. Então vejam que Bergoglio cospe na memória de São Thomas Becket, cospe também na memória de São Thomas Moros,
que se recusou a reconhecer o ato de supremacia de Henrique VIII, cabe dizer que os poderes civis aqui na Terra, eles necessitam da chancela do poder divino, que é o poder da igreja, a autoridade eclesiástica. Porque a igreja foi instituída diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, na figura de Pedro, o apóstolo, e os poderes civis, eles decorrem de Deus, mas indiretamente, enquanto que a igreja, enquanto autoridade, decorre diretamente do poder de Deus, da autoridade de Deus. Então, ela é uma autoridade superior à autoridade política dos estados. Se vocês pegarem, por exemplo, o Antigo Testamento, verão isso. Os reis já eram ungidos pelos profetas, ou seja, eles só se tornavam reis legítimos na medida em que eram reconhecidos pelos profetas de Deus que tinham autoridade para ungir os governantes. Assim também, no período medieval, a igreja, ela sendo uma instituição divina que pairava acima das classes, dos grupos e das ordens sociais, ela podia servir de guia moral, como nós falamos aqui no início do nosso vídeo, podendo inclusive indicar quem era a pessoa mais propícia a governar, pairando acima das disputas familiares, dinásticas, feudais, principescas pelo trono, pairando acima das ambições humanas, podendo assim indicar o homem mais justo, mais qualificado para ocupar o trono, para guardar consigo, né, a coroa, trazer consigo o cetro, o poder de reger a sociedade. No momento que a igreja se torna um instrumento dos poderes civis, ela vai se tornar um instrumento dessas ambições humanas, e aí o seu caráter divino vai ficar bastante prejudicado. E é o caos que vemos hoje, né, onde a sociedade já não obedece mais à voz da igreja, e cada um faz o que bem entende, com consequências drásticas e funestas para a sociedade moderna. Pois bem, pessoal, era disso que nós queríamos falar, alertar para mais esse grave ato de Francisco, que se mostra cada dia mais um inimigo da igreja, um inimigo do reinado de Cristo, do caráter divino da igreja, né, e do papel que ela tem de exercer no mundo, que é de ser guia dos poderes estatais, dos poderes civis, dos poderes seculares, e não serviçal e não um instrumento de subjugação, aliás, um instrumento subjugado por esses poderes para os seus fins temporais, muitas das vezes se desviam da finalidade que Deus colocou para os poderes cívicos. Perfeito, pessoal? Até a próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.